Boa noite, queridos amigos. Sempre que colocam pedras em nossos caminhos, nós devemos usar essas pedras para construir a nossa vida, para construir as nossas casas, os nossos castelos, a nossa vida. E eu tive um problema grave. Esse problema grave foi que o meu HD externo, ele simplesmente acabou, pifou de vez. E não foi só isso. Eu perdi 30 anos de trabalho, de tudo que eu tinha feito ao longo de toda a minha vida. 3 livros que eu estava escrevendo, já estavam no prelo. Todas as minhas palestras, todos os meus artigos escritos para o movimento espírita brasileiro. Petições já mais diversas, laudos, cálculos, mas eu não estou aqui para me lamentar. Eu estou passando por uma provação, provavelmente. Como todos nós médios passamos por diversas provações. E exatamente para testar o meu orgulho, a minha humildade, a minha vaidade, eventualmente, se eu tivesse. Então eu resolvi hoje falar sobre a vaidade, sobre o orgulho. E eu então peguei uma matéria extremamente interessante, que é uma matéria chamada Orgulho e a Humildade, que eu proferi em 9 de abril de 2006, na Federação Espírita Brasileira de Niterói. Eu apanhei nisso tudo uma passagem de Irmã Sheila, que dizia assim: ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal de avançarem. E nós, médiuns, somos extremamente factíveis de sermos procurados, de sermos obcecados, obsidiados, como a gente chama. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Eventualmente eu posso ter estado num estado como esse hoje, ou em épocas passadas, talvez hoje. E em face disso, eles simplesmente apagaram tudo meu, apagaram meu notebook, meu HD externo eu tive de jogar fora, com toda a minha vida. Mas nem por isso eu deixei de estar aqui com vocês hoje, para mostrar que eu não tenho orgulho, não tenho vaidade. Essa palestra foi realizada por mim no Centro Espírita Joana de Cusa, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12, cujo tema é o orgulho e a humildade. Eu fui o palestrante no domingo, dia 9 de abril de 2006, às 17 horas. E eu vou tentar repetir aqui para que vocês entendam que nós espíritas somos pessoas fadadas a isso. E, na realidade, eu gostaria de, sinceramente, mostrar para todos que esse orgulho e vaidade não deve imperar em cada um de nós. Gostaria de começar fazendo uma prece inicial. Quero, nesse momento sublime, agradecer a Deus, ao seu Filho Jesus, o Cristo, o Espírito da Verdade, e aos espíritos instrutores e mentores espirituais da minha vida, da minha casa, das mediúnicas que eu sempre fiz. E para que todos derramem sobre nós, os que estão me ouvindo agora, suas bênçãos de paz, de amor, harmonia e prosperidade. Essa perda que eu tive hoje é mínima diante da perda que tantas pessoas têm. Que a verdade e a luz possam penetrar em nossos corações para a glória de Deus.
Quero em especial agradecer, vou repetir, quero em especial agradecer a José, ao meu mentor, por essa oportunidade de mais uma vez retornar ao público e ao púlpito, mesmo virtual, tal como se fazia antes no cristianismo primitivo. Não ao púlpito como das igrejas atuais, sem pompa, sem aparatos, sem rituais, sem orgulho, sem vaidades, com profunda humildade e com sincera pobreza de espírito. Porque Jesus nos deixou como legado que é dos pobres de espíritos e humildes de coração que é feito o reino dos céus. O Consolador prometido por Jesus, o Espírito da verdade, está no meio de nós, para nos ensinar através desse magnífica doutrina dos Espíritos, tudo que ele nos ensinou e muito mais. Jesus nos outorgou fazermos tudo que ele havia feito, desde que agíssemos em seu nome. E eu estou aqui agindo em nome dele. Não nos esqueçamos jamais que ele disse: tudo que pedides em nome do Pai, em meu nome, o meu Pai te concederá. Pois é em nome de Jesus Cristo que eu peço ao Pai a devida inspiração e a iluminação necessária para poder transmitir a todos os presentes o tema desta noite, apesar de todos os problemas que tive. O tema objeto dessa explanação foi inserido pelo mestre Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, no capítulo 7º, itens 11 e 12, em duas mensagens psicografadas, respectivamente, por Lacordaire, em 1863, e por Adolphe, bispo de Argel, em 1862. Lacordaire se chamava Jean-Baptiste Henrique Lacordaire. Nascido em 12 de maio de 1802, perto de um distrito denominado Dijon, França, era ateu até estudar direito, até uma coincidência que eu tenho estudado também, e se especializar em teologia, tal como eu faço há mais de 30 anos, muito mais de 30 anos. Colaborou com o jornal L'Avenir de Paris. Depois de se tornar advogado, entrou para o seminário. Eu não entrei para o seminário. E se tornou vigário da famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. É considerado o pai da Igreja Católica Renovada, se as pessoas não sabem. Muito bem. Irmãos em Cristo, atentem e reflitam sobre essa história. Um sábio relatou certa vez, quando viajava de navio, desabou uma violenta tempestade e, por sorte, conseguiram chegar a um abrigo de uma baía protegida. Quando o temporal passou, deixaram os esconderijos e continuaram a viagem. De repente, avistaram o casco quebrado de uma embarcação. Chegando mais perto, perceberam que se tratava justamente do navio no qual o grande mestre estivera navegando. Meu coração, naquela época, se eu estava encarnado, provavelmente, encheu-se de dor. Qual não foi minha surpresa, agora digo eu, como disse quem estava psicografando, o Espírito de Luz, quando ao desembarcar, corri para a casa de estudos e ali avistei, sentado, ensinando pacientemente a seus discípulos o verdadeiro mestre. Gritei: conte-me como escapou da tempestade, se eu vi com meus próprios olhos o casco de sua embarcação que naufragara. De maneira respeitosa, como era o seu costume, aquele mestre respondeu: um pedaço de madeira flutuou perto de mim.
Quando o mar estava a ponto de me engolir, agarrei-me a ele e, com a ajuda de Deus, subi e pude voltar para casa. Mas, mestre, conte, por favor, como não foi tragado pelas ondas gigantescas que afundavam navios inteiros, para não dizer um minúsculo ser humano flutuando num pedaço de madeira? Ele disse assim: eu inclinei a cabeça diante de cada onda. Cuidado com o orgulho, irmãos, pois de fato não existe nada que possa realmente chamar de seu para justificar a soberba. Nem riqueza, beleza, força ou inteligência são méritos seus. Lembre-se, tudo que você possui é dádiva de Deus. Se ele me tirou algo, não foi por acaso. Você diz que foi aplicado. Trabalhou muito e por fim conseguiu o sucesso. É verdade que sem dedicação, e como eu me dediquei a vida inteira, e muito trabalho, não teria chegado a lugar algum. Mas lembremos-nos todos de como tudo poderia ter um resultado diferente se a providência divina tivesse arranjado as coisas de modo diverso. Vocês não foi um pouco mais afortunado, com um pouco mais de sorte que seus amigos que trabalharam tanto quanto você? É uma pergunta. Conclusão, meus irmãos. Inclinemos nossa cabeça diante de cada onda do mar da nossa vida, como eu estou inclinando agora a minha. E tenhamos cuidado com o orgulho, a soberba, os ódios, as mágoas, as invejas, os ressentimentos e os rancores. Estes são fortes indícios de obsessões. De início sutis, bem sutis, como diz Emmanuel. Obsessões sutis, elas chegam influenciando nossa cabeça, nossa vida. Ao final, trágicos. Evitemos ser maledicentes com o próximo, pois se o formos, os doentes seremos nós mesmos. Pensemos nisso. Hoje é um dia especial em que eu abri essa conversa de hoje, essa nossa palestra, exatamente em função dos problemas que me assolaram como médium, como homem que sou, e que procura ser melhor sempre do que ontem. Reconstruirei minha vida toda, aos poucos, lentamente, como um guerreiro de luz. Um guerreiro não se deixa abater nunca, e eu jamais me deixaria abater por todo o trágico acontecimento que me aconteceu hoje. Espero que isso faça de cada um de nós um guerreiro de luz, um guerreiro que não desiste jamais. Podemos desistir? Perder batalhas? Não. Podemos perder batalhas, sim. Guerras não. E a guerra maior que travamos é a guerra dentro de nós mesmos. E nesta guerra, neste momento, eu vos peço que reflitam plenamente em tudo o que eu falei. Sem orgulho, com humildade, sem vaidades, porque isso não leva a lugar absolutamente nenhum. Deus e sua infinita bondade, o Criador de todas as coisas, Criador de nós mesmos, que fazemos parte, como eu disse, na mecânica quântica, quando estava fazendo as palestras anteriores, que somos parte do universo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ao longo de milênios e milênios nós estamos voltando para trabalharmos para o bem, para sermos do bem, para não desistirmos jamais. Aconteça o que acontecer em nossa vida, não desistamos jamais de nada. Recomecemos sempre, cada dia, cada hora, cada minuto, uma nova vida. Sejamos sempre amigos dos outros que estão ao nosso lado.
Ajudemos-nos, porque seremos nós ajudados. Com certeza, como disse Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. E eu quero, amanhã, ao ter que sair daqui, do nosso convívio, encontrar a piedade do Senhor, o abraço do Senhor na minha vida, pelo trabalho que eu fiz e desenvolvi ao longo de toda a minha vida em prol da humanidade, em prol dos meus amigos, em prol daqueles todos que me ouviram ao longo de tantos anos. Tantos anos eu fiz palestras para tanta gente e muitas vezes eu estava chorando por dentro do meu coração e não interessava a ninguém. Um dia, uma semana depois de ter perdido um filho, eu estava fazendo uma palestra. Porque os outros não tinham nada a ver com o meu sofrimento. O meu sofrimento é meu sofrimento. O seu sofrimento é o seu sofrimento. Não é o do seu vizinho. Deixemos de culpar as pessoas. Deixemos de culpar as coisas. Eu vou culpar a quem? Se eu posso ter feito alguma coisa equivocada e ter acabado com tudo que eu tinha. Acabado com o meu notebook, acabado com a minha câmera, acabado com as minhas palestras, acabado com meus livros, eu vou ter que escrevê-los todos outra vez, meus artigos, tudo. Mas eu não estou lamentando. Eu estou pedindo a Deus proteção para que de agora em diante eu possa ter inspiração divina suficiente para recomeçar. Que a vida seja um eterno recomeço para cada um de nós, como é para mim hoje. E neste momento, eu peço ao Pai piedade. Se algum mal eu fiz, que eu pague por este mal, aqui, agora. Vamos, neste momento, elevar nosso pensamento a Deus e pedir a Deus as suas bênçãos de paz, de luz, de amor e de harmonia em cada um dos nossos corações. Que se não tenhamos orgulhos e sejamos humildes. Mas humilde não significa ser pobre. Humilde significa ser simples de coração. Porque Jesus, uma certa vez, disse: o mundo é dos simples de coração, dos pobres de espírito. Os pobres de espírito são os pobres de riqueza financeira. São os pobres que estão como nós, tentando ajudar os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que passam por nós na rua. Um bom dia, um abraço, um aperto de mão. Tanta gente fica feliz e sorridente quando eu passo na rua e faço bom dia. E às vezes nem conheço a pessoa. Ela me responde: bom dia. Isso me lembra a história de uma pessoa em que me entristeceu muito essa história. Um homem estava encostado no poste, cai, mas não cai, e as pessoas se afastavam dele como se ele estivesse doente. Eu fui até ele e perguntei: algum problema, amigo? Ele disse: não, eu não como desde 2 dias. Eu disse: então vamos aqui no boteco. E lá eu paguei para ele um lanche e disse: agora você está melhor? Vá para casa, sua família precisa de você. Enquanto as pessoas se afastavam daquele homem, que parecia estar bêbado, o trôpego ou doente, alguém me disse que eu me aproximasse. Façam assim também. Não abandone as pessoas. Ou não faça como aquele outro que, ao passar com o carro, viu um homem pescando na praia. De que vida boa que ele tem, que vive pescando num horário de expediente. E a curiosidade foi tanta que ele parou e foi descer para falar com o homem: que vida boa que você tem, que você fica pescando durante o dia. Ele disse: não, meu amigo, eu perdi o meu emprego e eu tenho que pescar agora para alimentar a minha família. Essa é a vida. Não julguemos para não sermos julgados. As pessoas têm problemas e cada uma tem problemas mais graves do que as outras.
E quantas vezes eu disse, já foste no asilo hoje? Já viste as pessoas abandonadas? Já viste as crianças com câncer nos hospitais infantis? Já viste as pessoas que estão ao relento, dormindo na rua, sem um cobertor para se cobrir? E nós ainda os temos. O que nós temos de problemas? Por mais problemas que nós tenhamos, existe sempre alguém que tem um problema mais grave do que o nosso. Perder 30 anos de trabalho, perder informações, perder notebook, perder qualquer coisa que seja, enquanto eu tenho vida, saúde, 2 pés, 2 mãos e cabeça para poder começar e recomeçar a cada dia, me lembra a história do jarro. O servo tinha 2 jarros que ele levava água para o seu patrão. E um dos jarros estava rachado e a água caía. E ele se lamentava, chegava junto ao seu senhor e dizia: Senhor, eu lamento muito, eu só trouxe um jarro, o outro jarro está mais pela metade. Eu não estou cumprindo com a minha tarefa, com a minha função. E voltou e indagou: Senhor, o que fiz eu para que eu não trouxesse aquilo que o meu patrão queria? Aí vamos admitir por hipótese, apenas por hipótese, o jarro lhe respondeu: Não, eu não derramei água à toa. Anda na estrada onde tu andastes e veja o quanto está florida a estrada na qual eu derramei aquela água que era do teu Senhor. Nada se perde nesta vida. Nem um jarro quebrado é ruim porque ele derramou a água que fez florir uma estrada. O que nós queremos da vida? Paz, amor, alegria, sorrisos, um aperto de mão, um abraço. Os nossos filhos, os mais rebeldes. Será por que eles são mais rebeldes? A culpa é deles ou é nossa? Não, são individualidades que vêm com as suas missões, que vêm com as suas vidas. Não podem ter orgulho, tem que ter humildade. Esse é o objetivo de eu estar aqui hoje com vocês, falando sobre orgulho e vaidade. E dando alguns poucos exemplos, que minhas palestras, no meu dia a dia, ao longo de anos e mais anos, sempre foi de muitas histórias de vida, histórias reais, e que as pessoas não devem ter nunca orgulho e devem ter sempre humildade. Com a graça de Deus, eu vos abençoo a todos hoje e peço perdão a Deus se alguma falha eu cometi. Se alguma falha eu fiz, eu vou ajoelhar e pedir a Deus perdão por todo e qualquer mal que eu tenha feito. Porque não é o mal que os outros me fazem. Eu sou um reflexo dos outros. E como reflexo dos outros, Senhor, eu peço ao Senhor que me ensine a viver bem com meus semelhantes e que faça com que eu erre menos e que as coisas que acontecem na minha vida continuem a acontecer para que com cada pedra que me joguem eu possa construir um castelo melhor e mais bonito. Lembre-se da história de São Francisco de Assis, quando ele sonhou que ia construir uma igreja que estava acabando em Assis, que não era essa igreja que tinham pedido a ele para construir, era a reforma da própria igreja na época. Ele pegou um carrinho de mão e foi à rua e começaram a atirar pedras. E São Francisco de Assis pegou cada uma daquelas pedras e colocou num carrinho de mão e levou para aquela igreja que ele achava que ele ia construir, e com aquelas pedras que lhe jogavam, ele começou a construir a sua igreja. Meus irmãos, a cada pedra que nos joguem, use-as para a sua própria construção ética e moral. Sejam apenas vocês mesmos.
Deus vos abençoe e Deus lhes dê muitas felicidades, muitas alegrias, mas não se perturbem pelos que querem lhe perturbar, pelas pedras que lhe jogam, pelos erros que você comete, pelas coisas que vêm para o teu mal. Nada existe por acaso. Tudo tem um objetivo de ser. Deus abençoe a todos. Muito boa noite e muito obrigado por tudo. Feche os olhos e vamos orar a Deus. Um minuto de silêncio. Orando o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Seja sempre feita a vossa vontade. E não a nossa. E perdoa aqueles a quem devemos. Perdoa, Senhor. Perdoa a mim, que sou um devedor eterno. Pela glória de Deus. Amém.